Mensagem de hoje, igreja. Vamos lá, em voz alta, toda a igreja, hein? Plante aquilo que você deseja colher. A pergunta é, o que você deseja colher? Tem que partir daí. O que nós desejamos colher? Então plante. Você quer colher o quê? Amor. Plante amor. Você quer colher milagres? Plante a fé. Você quer respostas, vitórias de Deus na sua vida? Plante perseverança. Você quer colher respeito? Plante respeito. Porque entenda, isso você já ouviu alguém falar, já deve ter lido em algum lugar, mas nunca é demais ratificar. A plantação é opcional. A colheita é obrigatória. Plantou, colhe. Pense nisso, amém, igreja? Então, aquilo que você quer colher, procure plantar. Tem gente que quer colher muitas vitórias, mas pensa numa pessoa acomodada. Mas ela quer, e ela ora pra caramba. Ela ora, ela jejua, mas falta atitude para que ela possa então alcançar aquilo que ela deseja. Ela quer tudo, mas de mão beijada. Entende o que eu estou falando, pessoal? É isso, infelizmente. A Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 6, acha aí Gálatas 6, versículo 7 em diante, coloca aqui, minha filha, versículo 7. Vai dizer assim, todos vamos ler juntos? Em nome de Jesus, vamos lá. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A última parte, vamos ler juntos? Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ei, muitos de nós aqui, ainda estamos colhendo na nossa vida algumas coisas, que são frutos de sementes que nós plantamos há um certo tempo atrás. Como assim sementes que plantamos? Escolhas que nós fizemos. Toda escolha é uma semente. Amém, igreja? Toda escolha é uma semente. Então, antes de escolher, pense, seja prudente. O que é ser prudente, se não calcular o impacto da nossa escolha ou da nossa decisão? Está claro o que eu estou dizendo? Então pensa. Para depois você não ficar choramingando e culpando um, culpando o outro e não entendendo por que determinadas coisas acontecem na sua vida. Isso eu estou falando para você, eu estou me incluindo também. Agora, a boa notícia é que em Cristo você pode começar a plantar novas sementes. Ter novas escolhas, novas decisões. Para que você tenha um futuro promissor para a glória de Deus. Amém? Continuando a leitura. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, as nossas escolhas definem o nosso futuro. Eu não sei se você teve a curiosidade de assistir a live que nós fizemos ontem. Se você não assistiu, eu oriento você a assistir. Porque ontem nós falamos sobre a nossa origem, o nosso propósito e o nosso destino. Nós falamos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. E isso é importante, você saberia dizer? Tem pessoa que você pergunta isso a ela, ela não sabe. Vim da onde? Vim do macaco, vim do Big Bang, vim nada disso, vim do acaso. E você não é uma obra do acaso. Você é uma pessoa que Deus planejou. Não, mas os meus pais nem me queriam. Deus planejou você e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Quem recebe isso, igreja? Pode estar claro, meu amado. Deus planejou você. Em nome de Jesus. Amém? Deus planejou você. No nome do Senhor Jesus. Pode estar certo disso. O que nós queremos? É o que nós temos que pensar. Peraí, o que eu desejo para a minha vida? O que eu estou plantando hoje vai me fazer chegar a isso? Vai me fazer colher isso? É só pensar, pessoal. Só pensar. De maneira fria,
raciocinar direitinho e ter a disposição de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Amém, igreja? Posso ouvir um amém mais forte aí? Aí diz assim, ó, versículo 9, em voz alta, isso aqui é muito importante, vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, mais uma vez. E não nos cansemos de fazer o bem. Só vocês agora em voz alta, vai. Porque a seu tempo ceifaremos. O que continua dizendo agora? Se não desfalecermos. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia está dizendo, não cansem de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Fale isso, não canse de fazer o bem. Eu não gosto de fazer isso, não, você me conhece, enfim, mas se tem alguém perto de você, vira para essa pessoa e fala, não canse de fazer o bem. Isso, vale a pena fazer o bem, continue fazendo o bem. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se você continuar fazendo o bem, a seu tempo, você vai ceifar, você vai colher. Quem recebe isso? Diga, eu vou colher em nome de Jesus. Primeiro nós vimos, o que eu quero colher? Eu quero colher coisas boas ou coisas ruins? O que nós queremos colher, igreja? Quem quer colher coisas boas, dá um brado de vitória aí. Quem quer colher coisas ruins, diga amém. Ninguém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Isso é sinal que todo mundo está atento, amém, igreja? Um aplauso para vocês em nome de Jesus. Amém. Ó, todos nós queremos colher coisas boas. E a Bíblia está dizendo, você quer colher coisa boa? Então não canse de fazer algo bom. Não canse de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Você sabe por que Paulo está dizendo aos Gálatas para nós não nos cansarmos de fazer o bem? Sabe por quê? Porque é uma tendência natural no ser humano em se cansar de fazer o bem. E por que ele cansa? Porque normalmente não vem retorno da pessoa ao qual ele ajudou. Normalmente não vem a recompensa que ele esperava ter. Eu dei um toque nisso daqui semana passada, falei um pouco domingo, estou falando novamente hoje, porque isso é importante, tem que estar na sua mente. Não faça nada por alguém esperando retorno, esperando recompensa, porque a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Amém, igreja? Então simplesmente faça. O que nós aprendemos semana passada lá em Colossenses, que a Bíblia diz, faça como se para Jesus estivesse fazendo. Amém? Faça como se estivesse fazendo para Jesus. E dele vai vir a recompensa. Digam graças a Deus. Então a Bíblia está dizendo, se nós continuarmos, se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo certo nós iremos o quê? Ceifar, colher, e vamos colher coisas boas. Se não desfalecermos, por que muitos vêm a desfalecer? Porque esperam retorno, esperam recompensa dos outros. Você está compreendendo isso, pessoal? Amados, eu quero tratar com você nessa noite aqui um pouco mais a respeito do nosso propósito enquanto aqui estivermos. Todos nós estamos aqui por um propósito. Uns de uma forma, outros de outra, mas todos nós vamos afunilar para esse propósito aqui. Fazermos de alguma forma diferença na vida de alguém. Todos nós que fomos chamados por Jesus, fomos chamados não para sermos transformados e pronto, acabou. Mas fomos chamados para sermos transformados a fim de transformar. Amém, igreja? Diga, transformados para transformar. Pode falar mais uma vez em nome de Jesus? Transformados para transformar. Jesus transforma alguém. O que ela faz com isso? Por que Jesus entregaria algo para mim? Eu, Gerson. Por que Jesus entregaria algo para você? Por quê? Cláudia, Conceição, Aline, Júlio, Aleph. Por que Deus entregaria, Jaque, algo nas suas mãos? O que eu vou fazer com o que Deus me der? É só para mim? Eu sou egoísta? Deus um dia ungiu um homem chamado Saul, primeiro rei de Israel. Deus deu a esse homem uma unção. Unção, poder de Deus mesmo. Deus deu a ele.
Mas esse homem foi egoísta. Ele começou a reinar e ele começou a visar só o seu bem. Ele reinou não para Israel, não para compartilhar o que Deus havia lhe dado. No início até sim, posteriormente não. Ele reinou para si, para o seu bem-estar, para a sua glória. Logo, ficou como rei anos e anos, sem unção, sem Deus. Compreende isso, pessoal? Sem a presença de Deus. De que vale ter as coisas? Não, mas tinha o trono, tinha o reino, mas não tinha Deus. Sem Deus não somos nada. A vida não tem sentido enquanto você não vive o propósito do Criador, o propósito de Deus, que é fazer a diferença na vida de alguém. Independentemente se esse alguém vai reconhecer ou não, faça ou façamos a nossa parte e pronto, acabou. Amém, igreja? Deixa eu mostrar uma coisa para você, em nome de Jesus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Deixa eu voltar aqui. Segundo livro do Novo Testamento. Veja aí comigo, Marcos, capítulo 5. Deixa aí aberto em Marcos 5. Eu já falo com você, não precisa colocar nada aqui no telão agora. Você se lembra daquele homem, o endemoniado gadareno? Presta atenção aqui, você bem rapidinho, pessoal. Olha bem para mim aqui, vou tentar ser o mais didático possível, o mais objetivo. Você lembra que Jesus chama os discípulos e fala assim: pessoal, entrem no barco, passemos para outra margem. Vamos passar para outra margem. Estão lembrados disso? Aí Jesus vai dormir. Jesus vai tirar um cochilo no barco e os discípulos estão lá. De repente veio uma tempestade danada. Pensa numa coisa que crente, que cristão vai viver em alguns momentos. Chama-se tempestade. Qual é o nome da bênção? Isso, tempestade na vida de um cristão é uma bênção, em nome de Jesus. Amém, pessoal? É uma bênção. E às vezes você olha para ela como maldição, é uma bênção. Deus sabe por que daquilo, está te preparando para alguma coisa. Amém? Vem uma grande tempestade. Aí os discípulos ficam com medo danado. O que eles fazem? Quem lembra? Participa comigo. O que os discípulos fazem? Fala, Luan. Vai lá acordar Jesus, não é isso? Jesus, mas se vai morrer, cara, tu não está vendo o que acontece? Lembrando, era mais ou menos o início do ministério de Jesus. Os discípulos tinham visto poucas coisas Jesus fazer. De repente Jesus se levanta e faz o que, pessoal? Faz cessar o vento, o mar, a tempestade e faz-se bonança. Amém? Bonança. Pronto. Ficou calmo. E os discípulos dizem o quê? Rapaz, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Os caras começam a falar um pouco. Está escrito isso. Rapaz, que é isso, cara? Quem é esse homem que está andando com ele? Uma tempestade danada. Aí o que acontece? Chegam do outro lado, na terra dos Gadarenos. Uma parte, né, pertencente a Decápolis. Eram 10 cidadezinhas, enfim, 10 cidades. Eles chegam na terra do Gadareno. Jesus foi lá com um propósito. Foi lá por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Que era o mais conhecido em Gadara. Quem era o mais conhecido lá? Hoje em dia, quem é o cara mais conhecido aí do Rio? Tem alguém? Às vezes um youtuber. Todo mundo conhece. Tinha lá o cara. Um endemoniado, cheio de demônio, que andava pelado de um lado para o outro. Botando todo mundo para correr, todo mundo com medo danado. Os caras já tinham prendido ele com grilhões, com cadeias. E o cara arrebentava tudo porque tinha uma força descomunal. Cheio de demônio naquele homem. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega com os discípulos lá do outro lado, o cara já vem gritando na direção de Jesus. Os demônios nele, gritando: ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Dá para você imaginar os discípulos pensando: rapaz, o que a gente está fazendo junto com esse homem? Primeiro a tempestade danada, agora a gente vem aqui, vem um demônio na nossa direção. Meu amado, esteja pronto. Quem quer seguir Jesus, diga glória a Deus aí. Esteja pronto para viver umas aventuras aí diferentes, amém, gente? Umas coisas que você nunca viveu. Os discípulos, primeiro uma tempestade, depois chega do outro lado e vê o quê? Cara endemoniado, eles devem pensar o quê? Meu Deus, é um perigo andar com esse homem, cara. Que é isso? Primeiro a tempestade, fez a tempestade parar, agora vem esse demônio gritando. Mas eles veem Jesus expulsando. E o demônio já caindo por terra. Jesus expulsa o demônio pede permissão para entrar onde? Quem lembra?
Nos porcos, isso aí, é para exercitar você. Entra nos porcos que caem de despenhadeira abaixo, morreram os porcos tudo, mas agora está o homem liberto, transformado, porque o nosso Deus transforma, amém, igreja? Diga, o nosso Deus transforma. Transformado, o cara está liberto, agora totalmente livre daquela legião de demônios. Totalmente livre, totalmente bom, totalmente curado, totalmente transformado, totalmente liberto, para a glória de Deus. O que aconteceu, meus amados? O que aconteceu? Ficam sabendo o que aconteceu com os porcos. Perguntam quem foi o responsável por isso. Naturalmente dizem, olha, foi aquele homem ali, que expulsou os demônios do cara e tal. E mandaram Jesus embora daquele lugar. Ou seja, não consideraram o que Jesus fizera pelo homem. Consideraram os porcos terem morrido. Deram mais valor aos bichos do que ao homem. Será que é coincidência o que está acontecendo hoje em dia, pessoal? Pessoas dando mais valor a bicho do que a pessoas. Pessoa assina um abaixo assinado que alguém apresenta a ela, fictício, né? Dizendo o seguinte: isso aqui, abaixo assinado contra, para punir as pessoas que matam os bichinhos que estão nos ovos ainda. Tá? Já ouviu coisa assim? A tartaruga, não sei da quanta, está no ovo, aí o cara assina. Aí daqui a pouco o cara diz assim, ó, agora tem outra abaixo assinada aqui contra o aborto. A pessoa, não, isso não vou assinar não. Ei, o bicho é mais importante do que um ser vivo? É para pensar. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? É, para pensar. O rumo que as coisas estão tomando. Os caras expulsaram Jesus porque consideraram mais importante quem? Os porcos. Do que o homem que durante anos vivia o quê? Endemoniado e colocando em risco a vida de pessoas. Colocando em risco a vida dos outros. Valorizaram mais os porcos do que... Aí mandaram Jesus embora. Então, para evitar problema, Jesus falou, então tá bom, eu vou. Aí o que acontece? O cara liberto fala com Jesus, quero ir junto. Veja comigo que diz Marcos 5, versículo 18 ao 20. Vamos ver. Coloca aqui, por favor, pode botar, filha. Jesus, olha só. É o 18 ou 19? 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Leiam comigo o que Jesus falou para ele. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que está escrito agora, versículo 20, igreja? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? O cara começou agora a cumprir o quê? O propósito. Transformado para transformar. Deu para você entender, igreja? Ei, o que nós temos feito com o que recebemos de graça de Jesus? Ele não disse de graça recebeste, de graça também dai. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos compartilhado? No trabalho, na família, com amigos. Algumas pessoas que às vezes você nem conhece, você percebe que ela desabafa com você. E você não percebe às vezes que é Deus que preparou aquilo para você mostrar o caminho para ela. O que nós temos feito com o que Jesus fez por nós? Estou com minha vida cheia de problemas, e daí? Mas você tem uma coisa que muita gente gostaria de ter: o privilégio de estar na casa de Deus, o privilégio de saber que é um Deus que te ama, que a qualquer momento vai mudar a sua situação. Amém, pessoal? Porque um estalo de dedo, Deus muda tudo na sua vida. Quem crê nisso, diga eu. No estalo de dedos, Deus muda tudo. Quem sabe Deus não está esperando você começar a cumprir o propósito ao qual Ele te chamou, compartilhar com outros aquilo que Ele tem te dado, com pessoas que estão carentes, com pessoas que estão aflitas, caídas, prostradas. Esse homem agora liberto começa a cumprir o propósito ao qual Jesus tem para cada um de nós quando nos chama. Agora a pergunta é a seguinte:
Será que o Senhor Jesus pode investir em mim? Será que o Senhor Jesus pode investir em você? Em você que está pelas redes sociais? Será que Ele pode investir em nós? É aquilo que eu falei instantes atrás. O que nós faremos com aquilo que Deus nos der? Por que Deus me daria prosperidade? O que eu farei com ela? Eu beneficiarei a alguém ou a sua obra? Eu vou semear na vida de alguém? Por que Deus vai me dar do Espírito Santo? Para quê? Só para dizer que eu tenho e eu falar em línguas? Só para isso? Deus tirou o Espírito Santo de Saul porque este não fizera o que tinha que fazer, compartilhar com os outros. Deus vai te dar unção, vai te dar poder do Espírito Santo se você estiver disposto a compartilhar, a levar vida a outros também. Alguém diria, bicho, mas eu não tenho o dom de pregar, de falar, eu não sei. Então você convida para vir na igreja. Mostre para a pessoa o carinho que você tem para com ela e o convite que você faz a ela é especial. Porque é um lugar especial e porque você sabe que Deus tem algo tremendo para ela, você quer trazê-la à casa dele. E aqui ela vai ouvir a pregação da palavra. Amém, igreja? E quem sabe essa pessoa não vai ser salva e ganha, e por causa de você ela foi ganha, e será uma pedrinha na sua coroa. Amém? Seu galardão vai aumentar lá na frente. Lá na frente que eu digo, no grande dia, onde estaremos na glória com o Pai. Amados, em nome de Jesus, aquele homem foi transformado e agora ele estava transformando pessoas. Para aqueles que não sabem, aproximadamente 2 anos depois, posterior a isso, você se lembra que Jesus fez uma primeira multiplicação dos pães? Que ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, estão lembrados disso? Você se lembra quantos homens tinham na primeira multiplicação dos pães? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Houve uma segunda multiplicação dos pães. Quem lembra que houve também uma segunda multiplicação dos pães? Desta feita, havia 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E sabem onde foi? Numa parte de Decápolis. Decápolis, 10 cidades. Aquele homem evangelizou as 10 cidades. Quantas pessoas dessas 4.000, estou falando só dos homens, não estavam ali por causa do testemunho dele? Quem compreende o que eu estou falando? Cumpra o propósito de Deus para você. Não retenha, não esconda, não seja egoísta. Reparta, em nome de Jesus, para que Deus possa acrescentar mais e mais na sua vida. Amém, igreja? Se você repartir, Deus acrescenta para você. Se você guarda, aquilo morre dentro de você. Você está entendendo, sim ou não? Façamos a nossa parte, igreja, em nome de Jesus. Então, por que Jesus investiria tempo em mim? Será que Jesus pensaria, vai valer a pena eu entrar num barco, enfrentar uma tempestade, porque Jesus já sabe de tudo ou não? Sabe ou não sabe? Será que vale a pena eu enfrentar uma tempestade para chegar lá e o cara não dá valor? Jesus sabia que podia investir naquele homem. Quantos de nós, olha nos meus olhos aqui, meu amado, e você de casa também, quantos de nós estamos aqui e Jesus realmente pode investir em nós? Porque Ele olha para a gente e vê, eu posso investir nessa pessoa, tempo com ela, dinheiro na mão dela, porque ela vai compartilhar com outros, porque ela vai cumprir o propósito, porque ela vai ajudar a outrem. Você está entendendo? O que falar daquela mulher samaritana, que todo mundo conhece a história, tem até a música, que eu esqueci aqui agora, mas tem a música que fala do poço. Junto ao poço estava eu, não é isso? Quando o homem judeu, não é isso? A mulher samaritana estava lá no poço de Jacó, foi doidinha para pegar água, estava lá com o seu cântaro, pronto para poder pegar água. Só que Jesus estava lá, e Jesus bate um papo com aquela mulher. Pensa a mulher com um passado triste, passado sujo, era aquela. Mas Jesus conversou com ela. E às vezes a gente não quer conversar com alguém só porque tem um passado sujo. Passado sujo, mas não pode ter agora um futuro brilhante? Ou não? Sim ou não, igreja? E Jesus conversa com aquela mulher, bate um papo com ela, mostra para ela o que estava acontecendo com ela. A mulher se converte, tem uma experiência especial ali com Jesus. Ei, olha para mim, essa mulher foi uma das poucas que Jesus revelou, eu sou o Messias. Você sabia disso?
Uma das poucas pessoas. Alguns que ele falava, ele dizia, não fale para ninguém. Tudo tem a sua hora, tem o seu tempo. Mas para aquela mulher, Jesus falou, eu sou o Messias, esse que está falando com você aqui. Sabe o que a mulher fez, meu amado? Deixou o cântaro dela e foi correndo para Samaria, para falar de Jesus para as pessoas. Ei, a mulher foi ali para buscar água, deixou o cântaro para lá, nem levou a água. Você pode ter entrado aqui com um objetivo na igreja, mas Deus está querendo mostrar para você que existe uma água muito melhor que Ele tem para te dar, para você repartir com outros. E você então, meu amado, cumprindo o propósito dEle na sua vida, vai receber o que Ele tem para você, que é muito mais do que a água que você veio buscar. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui João 4. Vai para frente aí agora. Você está em Marcos, passa por Lucas. Vai lá em João, capítulo 4. Quarto livro aí do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 39. Veja aí comigo. Pode colocar aqui, filha, por favor. O que está escrito? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Mas creram nele por quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Valeu a pena Jesus ter ido lá ou não? Sim ou não? Jesus quer olhar para a gente, igreja, ei, Jesus quer olhar para a gente e dizer assim, vai valer a pena eu investir nessa pessoa, porque ela vai cumprir o propósito, ela vai ajudar outros. Quem sabe você não é aquela pessoa que sempre entra na igreja vazio e sai oco. Sempre. Já colocou culpa em mim, no louvor, na palavra, nos servos, na igreja, em tudo. Só não entendeu ainda que Deus está só esperando saber se Ele pode contar contigo. Aí você vai dizer, mas quem sou eu? Quem é você? Será que Jesus não sabe quem é você? Pensa comigo. Ei, estou te fazendo uma pergunta reflexiva. Será que Jesus não sabe quem somos nós? Por menos condições que você pense ter, Jesus acreditou em você. Amém, igreja? Acreditou em você. Porque Ele quer que você cumpra o propósito dEle nesse mundo, refletir a sua luz, ser sal na terra, sal da terra para dar sabor àquele cuja vida está insípida, ser luz para aqueles que estão em trevas. Quem somos nós? Será que Jesus pode investir em nós? Mas por que estamos desfalecendo, como Paulo disse? Por que estamos cansando de fazer o bem? Porque estamos esperando recompensa de quem? Dos outros. Recompensa dos outros. Esperando que os outros reconheçam. Poxa, eu faço um monte de coisa, ninguém me dá tapinha nas costas, ninguém diz nem muito obrigado. Tá bom. E daí? Você está fazendo para quem? De repente Deus permite ninguém nem te elogiar, exatamente para você entender que você não está fazendo para as pessoas, que embora seja para alguém, mas sobretudo você está fazendo para Jesus. Amém, igreja? E dele vai vir o que você realmente precisa. A maior de todas as recompensas que nós teremos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 25. Todo mundo conhece a passagem. Mateus capítulo 25, verso 34 em diante. Pode colocar aqui, filha. Mateus 25, verso 34 em diante. Todos vamos ler juntos? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vamos lá, igreja. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, olha para mim aqui, igreja, isso aqui, meu amado, só de ler isso aqui mexe comigo.
Essa é a frase mais linda que o ser humano poderá ouvir. Não tem frase mais fantástica, mais extraordinária do que essa. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vocês. Pode entrar. Quem quer entrar no reino de Deus? Diga eu. Todos queremos. O que fazer para entrar? Vamos lá? Continuando. 35. Jesus falando, hein? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Leiam comigo. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestisse. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei, que é Jesus, respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Dê um aplauso para Jesus, por favor. Glória a Deus. Aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Em suma, é o seguinte, vem cá. Você vai entrar no meu reino simplesmente porque você cumpriu o meu propósito, que foi de fazer a diferença na vida de alguém, de alimentar o faminto, estender a mão ao caído, vestir o nu. Isso não necessariamente, literalmente falando. O endemoniado gadareno que eu acabei de falar para você, ele foi transformado. Transformou a vida de pessoas com o seu testemunho. Não foi com comida ou com bebida. A mulher samaritana levou muitas pessoas a crerem em Jesus com o quê? Com água? Ela nem levou a água ficou lá. Ficou lá. Ela foi buscar e deixou lá. Mas ela levou consigo a água da vida, que era Jesus. Quando nós cumprimos o propósito, nós temos o direito de entrar no reino de Deus. Ei, e esse reino, ele começa aqui, já agora, dentro de cada um de nós. Digam graças a Deus. É onde você começa a ter o sentido de viver, a verdadeira razão de viver, porque você está conseguindo fazer diferença na vida de alguém. Amém, igreja? É um sorriso, é um abraço, é uma palavra. Enfim, não necessariamente dinheiro ou comida. Você tem condições, amém? Quantas vezes você ajuda dessa forma também alguém, amém? Mas sobretudo, mostre o caminho. Porque de que adianta você dar algo para alguém, mas não mostrar para essa pessoa que ela pode sair da situação que ela se encontra. Hoje mesmo, um morador de rua me pediu algo, eu dei, mas falei de Jesus para ele. Falei de Jesus para ele, mostrando para ele, porque isso aqui que eu estou te dando, isso aqui vai acabar. Enfim, mas o que eu estou oferecendo para você nunca vai acabar. Foi o que Jesus falou para aquela mulher que foi lá buscar água no poço. Olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede de novo, mas quem beber da água que eu dou, jamais vai ter sede. Amém, igreja? A verdadeira vida está em Jesus, pessoal. E ela passa a estar dentro de nós quando nós entendemos isso e passamos a viver nesse mundo o propósito ao qual fomos chamados, que é fazer a diferença na vida dos outros. Amém? Domingo que vem agora, o aniversário aqui do 6º aniversário do novo templo. Nós vamos celebrar, não é o aniversário da igreja, mas nós vamos celebrar o 6º aniversário aqui do novo templo. Porque começou um novo tempo na história da igreja Transformando Vidas quando viemos para cá, por causa de algumas mudanças comportamentais da nossa parte, e glória a Deus por isso. Por abrirmos a nossa mente para coisas que antes estávamos fechados, os olhos estavam fechados, mas Deus abriu. E nós estamos declarando que será um novo tempo na vida de todos, amém, igreja? Um novo tempo na vida de todos. Quem deseja começar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus, então convide alguém também para estar aqui. Diga para a pessoa: vem cá, você quer começar um novo tempo na sua vida? Eu acredito que ela vai dizer: gostaria. Então eu queria que você fosse comigo nesse domingo, participar de um culto, junto comigo, na casa de Deus. Ah, negócio de igreja, você já fala logo, não estou te chamando para ser religioso, nada disso. Você quer começar um novo tempo, quero te levar num lugar que vai te ajudar. E pronto, acabou.
não é para você ser religioso, fanático, nada. Vem comigo. Você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que ela não vai se arrepender. Amém, igreja? Faz sua parte, traz alguém. Domingo agora, 9 horas da manhã. Quem não puder, 7 horas da noite. Faz a sua parte, Deus vai fazer a dele em nome de Jesus. Mas está aqui, Deus está mostrando para cada um de nós. Não canse de fazer o bem, continua fazendo. Plante o bem, porque você vai colher na sua vida em nome de Jesus aquilo que Deus tem para você. Não se canse. Quando que eu me canso? Quando que eu me canso? Quando eu faço esperando o quê? Recompensa. Ela não vem, eu fico frustrado. Mas se eu fizer para Jesus, a recompensa sempre virá de alguma forma. Amém, igreja? A verdadeira vida vai estar dentro de você em nome de Jesus. E